Henker que vive duas vezes. Capítulo 394. Trovão, 1. Sitigarba encerrou sua manifestação. O rei dos sete infernos encerrou sua manifestação. A esma da Eva encerrou sua manifestação. Bak. Yon-Woo caiu no chão, extremamente exausto. O poder da alma que preenchia seu corpo foi sugado de volta e o coração do dragão e a pedra filosofal que circulavam violentamente pararam lentamente. A manifestação de 666 transcendentes durou apenas 5 minutos. Mas seu impacto foi formidável. O tempo de resfriamento das Skywing se estendeu por um período tão longo que ele pensou que seria impossível usá-las por um tempo. O mundo girou. Se ele não tivesse o coração do dragão, o que poderia ter acontecido? Ele nem queria pensar nisso. Ele não conseguia nem reunir forças para respirar direito e pensou que, se morresse, seria de exaustão. Porém, a pedra filosofal tinha um poder mágico ilimitado e uma profundidade que não podia ser compreendida, e já o estava livrando do cansaço com a energia roxa. Quando recuperou um pouco a energia, conseguiu levantar a cabeça e olhar em volta. Tudo estava em ruínas. O chão estava revirado e era impossível dizer que eles estavam no palco. Traços profundos de poder sagrado foram deixados em lugares como o céu. Ela com certeza jogou duro. Ele ficou tão desorientado depois de fechar o portal que não percebeu quão vastos eram os rastros que a Mãe Terra deixou para trás. Só sua vontade foi suficiente para fazer o palco tremer? O que aconteceria se seu corpo real aparecesse? Ele nem conseguia imaginar isso. Caim. Só então, seus camaradas vieram correndo. Khan examinou o corpo de Yon-Woo e o ajudou usando um bian para recuperação. Bran imediatamente lançou magia de cura também. À medida que seus ferimentos externos cicatrizavam rapidamente, Yon-Woo perguntou: "E quanto a Doyle e Enova?" Doyle ainda está dormindo. Victoria conseguiu transferir o Sr. Enova para o distrito externo. Então ele está bem. Yon-Woo acenou com a cabeça aliviado. Todos de Dis-Plutão também escaparam com segurança. Yon-Woo voltou-se para Dis-Plutão. Ao encontrar os olhos dos soldados, eles tentaram se levantar para cumprimentar seu novo mestre, mas Yon-Woo balançou a cabeça, indicando que não havia necessidade. Eles estavam tão exaustos quanto ele, talvez até mais. Desde que perderam o mestre ao qual serviram durante toda a vida, bem como suas terras no espaço de um dia, seus sentimentos estavam evidentemente cheios de turbulência. Eles precisavam de algum tempo para organizar seus pensamentos e descansar. Os soldados agradeceram-lhe em vez de prestarem os seus respeitos. Eles foram reduzidos a menos da metade de seu número no auge, mas seus olhos brilhavam com um fogo mais brilhante do que nunca. Yon-Woo estava preocupado que eles afundassem no desespero. Mas felizmente suas preocupações eram infundadas. Mais importante, ele moveu seu olhar para a mensagem que apareceu em sua visão. Você completou a primeira condição da missão repentina, Êxodo. O que está acontecendo? A primeira condição para completar a missão do Êxodo era ganhar a confiança de Dis-Plutão. Isso não foi muito difícil porque ele já havia conquistado a confiança deles depois de brigar com eles várias vezes. Além disso, ele foi reconhecido como o sucessor de Hades enquanto escapava da Mãe Terra. No entanto, ele esperava uma mensagem dizendo que ele também havia cumprido a segunda condição, escapar do Tártaro, mas nenhuma apareceu. Isso significa que o êxodo ainda não acabou? Será que algum soldado foi deixado para trás no Tártaro? Não seria uma surpresa completa se tivessem deixado 1 ou 2 soldados para trás? Considerando o quão caótica a situação tinha sido. No entanto, o sistema deve estar ciente disso. Ou significava que a Mãe Terra iria prejudicá-los de alguma outra forma. Mas como? Enquanto isso, os altos guardiões se movimentavam. Eles pausaram temporariamente a missão de palco, usando dados de backup para restaurar as áreas danificadas. Só então, Ivolk se aproximou, empurrando seu monóculo para cima. Esta é a segunda vez após o 23º andar. Pensando bem, você também teve um desempenho fantástico no 11º andar, certo? Parece ser seu hobby arruinar palcos uma vez a cada 10 andares. Seus olhos se curvaram com um sorriso. Da próxima vez, por favor, avise-nos com antecedência. Poderemos nos preparar? OHYO. Embora não fosse como se ele estivesse destruindo pisos por diversão, Yon-Woo apenas sorriu tristemente com um aceno de cabeça. Farei isso da próxima vez. Eu gosto dessa mentalidade. Gosto de você porque você entende as coisas rapidamente. Além disso, os olhos de Ivolk se estreitaram. Precisamos que você dê um testemunho sobre o que aconteceu. Você pode vir conosco? Os guardiões vigiavam todos os andares de perto, mas havia lugares que seus olhos não conseguiam alcançar. Parece que existem diferentes arranjos entre os transcendentes e os guardiões que os jogadores não conhecem. No mínimo, pelo que vi, eles não gostavam de se interessar um pelo outro. O mundo celestial no 98º andar e os palcos ocultos a cada 10 andares eram casos assim. Assim como o Tártaro. Por causa das configurações de Hades, os guardiões não puderam verificar o que aconteceu no Tártaro, e agora isso aconteceu. Era compreensível que eles precisassem investigar o assunto. Yon-Woo estava planejando ajudá-los até certo ponto, já que usou os guardiões, que abominavam os transcendentes, para ajudá-lo com a Mãe Terra. Além disso, não havia como saber o que aconteceria se ele não os ajudasse. Ivolk, que estava observando Yon-Woo tomar sua decisão,
De repente sentiu olhares penetrantes ao seu redor. Nos últimos minutos, Diz Plutão se levantou para cercá-lo, apontando lanças ainda molhadas de sangue para ele. Uma atmosfera feroz aumentou. No entanto, Ivolk parecia não ser afetado enquanto fichava levemente seu monóculo e olhava em volta. O que é isso agora? Eu fiz algo para irritar vocês, senhores do submundo? Você pode não perceber isso, mas coloquei as boas maneiras antes de tudo durante toda a minha vida. Você não pode levar nosso rei sem permissão. Nosso rei? Ivolk inclinou a cabeça e riu ao perceber o que estava acontecendo. Estávamos nos perguntando o que aconteceu porque havia uma mensagem no sistema de que o rei do submundo havia mudado, e essa pessoa está. Ah, certo. É um segredo. Que divertido. Ivolk esperava que o êxodo de Diz Plutão tivesse algo a ver com o trono do submundo. No entanto, pela maneira como ele riu, parecia que ele achou surpreendente que Yon-Woo estivesse no centro de tudo. Era impensável que o trono tivesse sido passado para um jogador, mesmo que fosse alguém como Yon-Woo. Foi tão chocante que Ivolk nem ousou imaginar. Os membros do Diz Pluto olharam para Yon-Woo, perguntando-se se haviam cometido um erro. Yon-Woo estava sorrindo tristemente sob a máscara, mas fingiu estar calmo enquanto falava com Ivolk. Vou ajudar na investigação, mas em troca. Você quer que façamos isso? Ivolk fez o movimento de fechar a boca. Enquanto Yon-Woo assentia, Ivolk sorriu maliciosamente. Riu, você não precisa se preocupar com isso. Vou esconder isso dos outros guardiões também. Não havia necessidade de falar desse fato engraçado para outras pessoas. Para Ivolk, Yon-Woo era como uma chuva doce durante um dia chato. No entanto, como seu querido amigo e alto guardião, tenho alguns conselhos. Os olhos de Ivolk brilharam brevemente sob o monóculo. Tanto soldados do submundo entrando nesta fase podem ser considerados uma invasão de território. Assim como administramos a Mãe Terra, podemos usar o mesmo controle sobre eles. Você deve estar ciente disso. Havia alguns seres divinos de nível inferior entre os Diz Plutão e, embora fossem considerados fracos durante a gigantomáquia, na realidade, eles tinham um poder que a maioria dos jogadores nunca alcançaria em suas vidas. Como havia centenas deles aqui, eles eram uma força que poderia quebrar o equilíbrio do palco. Como o sistema priorizou o estágio acima de todo o resto, Diz Pluto poderia ser identificado como irregularidade. Na verdade, o palco já parecia estar agindo sobre eles. Seus rostos estavam pálidos e eles claramente não estavam acostumados com um ambiente tão diferente do Tártaro. Sua força já estava sendo limitada e, embora as restrições terminassem aí, os guardiões poderiam ativar seu controle a qualquer momento. No entanto, Yon-Woo não estava muito preocupado. A terceira condição da missão era encontrar um novo acampamento base para Diz Plutão, e ele já havia pensado em um lugar. A masmorra de Buu era boa o suficiente. A masmorra, que era um espaço que conectava vários entranhanos do Dragão Vermelho, estava quase completa. Era grande o suficiente para abrigar todo o Diz Plutão, e se as configurações ambientais fossem semelhantes às do Tártaro, seria um lugar ideal para eles ficarem temporariamente. O sistema também não tentaria interferir. Se ele tentasse usar Diz Plutão para limpar o palco, o controle do sistema seria ativado, mas se ele estivesse apenas procurando um lugar para ficar, provavelmente os deixaria em paz. Depois de exuviar e agarrar adequadamente o trono, ele poderia retirá-los. No entanto, Ivolk balançou o dedo para frente e para trás como se pudesse ler a mente de Yon-Woo. Não é isso que quero dizer. É claro que você conhece as lacunas do sistema, mas o problema é que o controle nesta torre não se limita apenas ao sistema. Yon-Woo estreitou os olhos, sem entender. Havia uma força controladora além do sistema? Ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele perguntou a Jeong-Woo com seu poder mental, mas recebeu uma resposta negativa. Eu também não sei. Quando ele estava prestes a perguntar a Ivolk o que ele queria dizer, o céu calmo de repente começou a tremer. Os altos guardiões que estavam restaurando o palco pararam e olharam para cima com a testa franzida. Os camaradas de Diz Pluto e Yon-Woo perceberam que algo estranho estava acontecendo. Eles levantaram a cabeça, com armas e escudos prontos. O céu estava distorcido. A aparência de um céu que se torcia e se deformava era impossível de descrever, e era tão assustador quanto impressionante. À medida que o céu se dividia em fendas, auroras coloridas apareciam através das fissuras, tingindo o céu de cores diferentes. Uma forte neblina começou a se formar. Yon-Woo sentiu arrepios nas costas. Embora ele não tivesse tentado o despertar do corpo do dragão, escamas cresciam automaticamente em sua pele. Eles estavam mais duros do que nunca, um sinal de seu nervosismo diante da exibição celestial. Se a própria Mãe Terra descesse, seria assim? Não. Isso foi mais extremo e avassalador. Uma existência formidável tentava passar pelo céu fragmentado, forçando o controle dos altos guardiões e pressionando todo o palco. O que é aquilo? Até Diz Plutão estava nervoso. Eles já haviam lidado com Typhon várias vezes, mas este ser estava muito além de Typhon. Parecia que o céu havia ganhado vida. No entanto, embora tenha sido a primeira vez que Yon-Woo viu esse fenômeno, ele o reconheceu. Jeong-Woo apareceu ao lado de Yon-Woo em sua forma espiritual e murmurou com uma voz cheia de emoções confusas. Olforone. O ser que tinha sido um muro para inúmeros jogadores nos últimos 1000 anos, um foco de ódio aos transcendentes e uma exceção às regras para os guardiões,
Estava tentando descer.